E aí galera, então aqui é o Felipe, a gente vai resolver juntos aqui a prova da Unicamp de 2019 que eu separei para vocês. É uma das últimas provas aí do vestibular. Lembrando sempre que a prova da Unicamp de linguagem arquitetônica é particularmente difícil e complicada porque, como toda prova da Unicamp, ela exige uma atenção de leitura muito grande, interpretação de texto. Eles sempre vão colocar um texto gigante para você ler e interpretar e colocar situações do dia a dia, problemáticas, para você resolver através do desenho. É uma prova que, no fundo, apesar de tudo isso, ela sempre vai avaliar a sua capacidade de interpretar situações e problemas do cotidiano e representar os problemas que eles apresentam com o desenho. E dentro do desenho, os fundamentos que eles vão exigir mais são a sua capacidade de representar formas e volumes, principalmente volumes. Então, nesse quesito, vai ser exigido da sua técnica muito de perspectiva e muito de claro e escuro, certo? Então, para começar aqui, eles mostram um recorte de uma obra aqui de um pintor holandês chamado Piet Mondrian, e eles querem que você imagine dentro do retângulo assinalado que aquilo é um espaço tridimensional com volumes que se projetam na vertical, certo? Isso é o que a gente vê na figura 1. Na figura 2, eles traduzem mais ou menos o que eles sugeriram a partir da pintura. Eles localizam esses volumes no espaço e propõe uma situação fictícia onde você está num balão flutuando e esse balão flutua e se movimenta da posição 1 até a posição 4, sendo que na posição 1 ele está no nível do solo e à medida que ele se desloca ele também vai subindo no ar. Então, o que o exercício pede é que você seja capaz de desenhar as vistas. Imagine que você está dentro desse balão e que você tirou 4 fotografias nas posições, uma em cada posição, né, na posição 1, 2, 3 e 4. E que você qual seria então a imagem dessas fotografias? Dessa vez, esse tipo de exercício já caiu uma vez no vestibular da Unicamp, de você ter que imaginar o que você está vendo e desenhar. Mas dessa vez eles dão uma colher de chá, que é o que a gente tem na figura 3 aqui, e eu destaquei alguns elementos com cor para vocês enxergarem melhor, que é ele dá as vistas, ele dá as fotografias. A única coisa que ele não dá é que em cada uma das vistas ele deixa um dos elementos sólidos faltando. Então eu marquei em vermelho os elementos que ele oferece e em azul, no plano, né, na superfície da pintura, os objetos que estariam faltando em cada cena. Então você percebe que cada cena você tem objetos que ele dá e objetos que estão faltando, e são esses que você vai ter que desenhar. Então, no fundo, o que ele quer é saber se você é capaz de interpretar aquela cena, reimaginar os objetos que ele dá e desenhar esses objetos representando os seus respectivos volumes em diferentes pontos de vista, certo? Mas para você chegar nessa conclusão, você tem que ler com muita atenção o enunciado e lembrar que ele oferece para você no enunciado uma relação de proporção. Ele coloca uma unidade de medida fictícia e você tem que imaginar uma relação de proporção para conseguir saber deduzir aproximadamente a relação de proporção entre os objetos quando você desenha uns ao lado dos outros. Então, o que eu faço aqui na prova, começando a resolução, a primeira coisa que eu faço é pegar esses objetos que ele descreve no enunciado da prova e que alguns estão descritos ali nas fotos, e aí eu começo desenhando esses objetos no espaço, e geralmente quando eu preciso fazer isso eu uso algo próximo da perspectiva isométrica, porque é mais simples para mim, os objetos não sofrem distorção. E eu preciso entender, eu preciso colar a imagem desses objetos na minha cabeça, eu preciso entender com o que eu estou lidando
para depois posicioná-los no espaço, seja ele qualquer. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou desenhar esses objetos numa folha de rascunho primeiro, e a princípio eu vou tentar respeitar as proporções que ele indica no texto, né? Cada um dos objetos tem uma relação de proporção, de equivalência um em relação ao outro, e essa parte do desenho da resolução da prova para mim é crucial, porque ela impede que você cometa erros na resolução mais para frente e que você se esqueça de fazer alguma coisa que o exercício tinha pedido lá no começo. Então você precisa entender exatamente o que o exercício está pedindo e exatamente o que ele está oferecendo. E a partir daí eu vou desenhar todos esses objetos em perspectiva, e vejam que eu pinto ali uma das faces com o grafite, além da construção em perspectiva, porque você colocar um valor tonal de sombra sempre ajuda a enfatizar o volume do objeto, a representação do volume do objeto no espaço. Então eu vou fazer isso já nessa primeira etapa, que é só um rascunho, é só para eu entender como é que são os objetos de verdade, e também eu vou fazer isso na segunda etapa da prova, que é a etapa definitiva, quando eu vou começar a resolver o problema das vistas das várias imagens que ele pede dos vários pontos de vista. Agora sim, finalizando, eu já desenhei os objetos um ao lado do outro, eu tenho a noção exata na minha cabeça da proporção deles uns em relação aos outros, em relação de altura, largura e profundidade. Eu sei que tamanho que eles têm, o tamanho que eles ocupam no espaço. Agora a gente pode passar para a resolução da prova propriamente dita. Então, analisando bem as imagens que ele oferece na prova, eu vou redesenhar o cenário que ele já dá, né? Então não tem motivo para se apavorar. Você desenha o cenário que ele já deu e você precisa só completar o desenho. Eu estou tentando desenhar uma moldura aqui na folha que tenha aproximadamente o mesmo espaço, e nesse caso eu vou desenhar juntos numa mesma folha, mas no dia da prova provavelmente você vai receber uma folha para fazer cada desenho. Mas aqui, por fins de rapidez, eu optei por desenhar tudo numa folha só, numa folha de papel Canson de gramatura alta, né? A gramatura é a espessura do papel, então geralmente são papéis grossos que eles dão e um tanto ásperos. Então eu estou usando um lápis HB da Staedtler, que é um lápis mais duro, que vai me dar um traço mais claro. Como eu estou começando o desenho, eu estou fazendo um rascunho do desenho, eu não posso borrar o desenho, porque ele pode estragar o papel. E aí eu começo desenhando os objetos que ele já me dá, faço um desenho mais ou menos incompleto e mais ou menos rápido. Eu vou deixar para fazer o acabamento do desenho no final, e a partir disso eu tenho uma noção geral de tudo que ele está pedindo antes de partir para a finalização. E aí vocês podem observar que, como eu sempre digo para os meus alunos, eu desenho tudo e qualquer cena em perspectiva. Eu desenho o objeto no solo primeiro, eu desenho a projeção dele no que seria o chão do desenho, e aí depois eu faço a elevação dele no espaço. Isso evita que a gente faça com que um objeto engula o outro e um fique por cima do outro, e a gente tem a noção real de qual é o local que ele se situa no espaço. Finalizando o esboço da primeira cena, eu não vou elaborar muito mais esse desenho, eu vou partir logo para resolver os próximos, porque você tem que entender que nessa prova um dos seus inimigos é o tempo. Então o gerenciamento do tempo é importantíssimo para uma boa execução. Então eu prefiro resolver todos os problemas primeiro, vou fazer os 4 esboços, e depois eu volto já com os problemas resolvidos e volto para
finalizar o desenho, limpar, fazer uma limpeza e acrescentar luz e sombra e limpar as linhas. Mesmo processo, aqui eu começo desenhando a base primeiro, o solo, que já está dado nas imagens. Esboça no chão, e nesse momento o ideal é desenhar com o lápis mais fraco possível, justamente para evitar o problema que eu mencionei agora há pouco de não sujar o papel. Um dos critérios de avaliação de qualquer desenho, em qualquer lugar, é a limpeza no resultado final, no papel. Lembrando aqui que nos desenhos eu tenho que usar a perspectiva que foi dada nas imagens da prova, né? Eu não posso usar a perspectiva isométrica que eu já tinha usado nos meus esboços e nem qualquer outra da minha escolha nesse caso. Eu tenho que seguir a orientação da prova. Por isso que a leitura da prova, a leitura com atenção da prova é crucial para um resultado bom no final, para você não se perder, porque se você fizer um desenho, mesmo que bonito, mesmo que bem feito, mas que não resolva o problema que ele propõe na prova, você vai acabar zerando. Observem a marcação dos objetos no chão antes da elevação das faces. Nesse momento eu consigo perceber que existe um objeto ali no fundo que sequer ou praticamente vai aparecer na vista frontal. Então essa é uma das vantagens da gente desenhar os objetos no chão primeiro, na base. Finalizando a segunda etapa, partindo para a terceira agora. Tentando desenhar as molduras todas do mesmo tamanho e seguindo aproximadamente a proporção que foi mostrada nos desenhos, nas imagens da prova. Então, vocês podem perceber que em alguns momentos eu uso o lápis para fazer a medição da proporção das molduras e estou sinalizando cada moldura de cada desenho para saber de qual imagem eu estou trabalhando. Isso é crucial, é fundamental também na prova, eles saberem que você está atento a todos os detalhes e que você indica a cada passo da resolução ali para orientar a própria correção. O mesmo processo, desenho a base primeiro, atento ao fato de que à medida que as imagens se seguem, o ponto de vista sobe, fica mais alto. Então, a cada vez, cada desenho novo que a gente começa, o ponto de vista fica mais alto, eu vejo o objeto de um ângulo mais acima. Começando a última imagem, de novo eu começo pelo solo, desenhando o solo. E assim que eu terminar essa imagem, eu vou partir para
limpeza e finalização dos esboços. Ok, primeira etapa finalizada. Agora, limpeza. Eu vou descartar todas as linhas do esboço que eu não quero utilizar. Elas foram úteis para que eu fizesse a construção espacial, para me orientar, mas elas não precisam, elas não devem aparecer no desenho final. Então, o último passo do desenho agora é a limpeza de todos os esboços, e aí eu vou reforçar o traço e fazer uma sugestão de sombra em alguns planos ali para enfatizar a representação do volume das formas. Eu troquei o meu lápis para isso, agora eu estou usando um lápis 4B, é um lápis mais escuro, ele vai me dar linhas mais escuras e preenchimento de sombra mais escuros também. Reforçando a ideia de que você precisa fazer rascunho primeiro para eliminar qualquer possibilidade de erro, e agora fica a etapa fácil do desenho. Com todos os problemas resolvidos, você só finaliza o que você já construiu, deixa tudo limpo, deixa tudo legível, deixa as linhas uniformes, e agora é a hora de mostrar para o examinador que você tem uma mão firme e você sabe como finalizar um desenho. Última etapa para finalizar os desenhos, enfatizar a noção de volume e espaço. Eu estou usando o lápis deitado para fazer um preenchimento de sugestão de sombra aqui em algumas faces dos objetos para enfatizar a sensação de volume. Pronto, desenho limpo e finalizado.